Boa O noite, pessoal tudo ficou... bem? Boa noite. O pessoal ficou preocupado aqui, até te ligaram, eu acho. Eu não estava conseguindo entrar Entendi. de novo. Da outra vez também não consegui. Entendi. Aqui. Ah. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou líder aqui da PPC, Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com a psicóloga Roberta Lacerda. Nossa segunda entrevista, né? Já passou aqui, acho que no mês de maio, bem no tempo da nossa inauguração, né, com o tema de ansiedade no tempo da pandemia. E hoje ela vai falar um pouco sobre relacionamentos abusivos, né, outro tema aí que também está na atualidade, muitas mulheres sofrem com isso, né, homens eu não sei, mas teve uma pergunta que os homens também podem sofrer, né, então vamos saber um pouquinho sobre isso. Como na primeira entrevista ela já se apresentou, a galera já deve ter conhecido ela já tá até no canal do YouTube lá. Então vamos começar direto já, sem tempo, né? Deu uma atrasada, desculpa quem estava esperando aí 7 horas, mas a gente vai começar agora. Então, Roberto, se você quiser se apresentar, uma prévia bem pequenininha aí, você pode se apresentar e a gente começa as perguntas. Olá, boa noite, Diogo, boa noite a todos. Eu sou Roberta, eu sou psicóloga, eu trabalho com saúde mental há 7 anos já. Eu atendo casos de transtornos leves, moderados, graves, de relacionamento interpessoal também, tenho meu consultório. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Né? Aliás, é um tema que eu já estava pensando em falar mesmo, né? Quando o Diogo me fez o convite, eu falei, nossa, que coincidência, porque há poucos dias atrás eu recebi algumas mensagens, né, de pessoas, até pessoas diferentes, com dúvidas sobre esse tema. Eu acho que está bem alta e as pessoas, né, têm falado bastante disso. E é muito importante, né, porque é algo assim que antes as pessoas achavam que não era nada demais e agora está tomando uma visibilidade maior. Verdade. Bom, então tivemos bastante perguntas, mas fizemos uma filtrada, né? Passamos até para a Roberta analisar. Vamos perguntar aqui, já começando, já avisando a todos que estão subindo aí para acompanhar nossa live, inclusive o Fernando ali, Araújo, que sempre está aqui, né? O famoso Todinho. Vocês podem fazer pergunta para Roberto no decorrer da nossa entrevista, que a gente vai ler aqui, estão controlando, os estagiários também estão controlando as perguntas. Então, conforme ela for falando, a gente depois vai fazendo as perguntas em cima do que ela estiver falando. Então, já para começar, temos a primeira pergunta aqui. O pessoal quer saber o que é exatamente um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele é caracterizado quando uma pessoa ela exerce um poder excessivo sobre outra. Né? Isso pode acontecer com figuras de autoridade, entre pai e filhos também, tem pais abusivos, mas acho que o que a gente mais tem visto, mais tem ouvido falar hoje em dia é entre casais, principalmente o homem sendo abusivo com a mulher. E é quando a pessoa ela tem atitudes que acabam humilhando a outra, acabam depreciando, e esse relacionamento ele pode até chegar a um crime, pode chegar a uma agressão, a um abuso sexual, físico, em alguns casos pode ser até bem extremo. Legal.
A segunda. A segunda é qual é a diferença entre o relacionamento tóxico e abusivo? Isso é uma coisa que a gente também ouve muito, né? Relacionamentos tóxicos, tanto que apareceu uma pergunta sobre isso. Aliás, foram muitas perguntas sobre relacionamentos abusivos. E a questão do relacionamento tóxico é quando a pessoa ela age de uma maneira de depreciar o outro, de minimizar o outro, de menosprezar, mas de uma maneira mais amena. É uma coisa mais leve, mais sutil. Por exemplo, é aquele amigo, aquele colega, aquele parceiro que te joga uns comentários, você podia dar um jeito no seu cabelo, sempre criticando alguma coisa da sua aparência, aquele comentário ácido o tempo inteiro, falando que, fazendo você entender que você é burrinho, você é isso, você é aquilo, você é sem graça, e a pessoa acaba diminuindo a sua autoestima, ela acaba te tratando mal sem você perceber, né? Não é uma coisa tão declarada assim. Por exemplo, no relacionamento amoroso é quando o parceiro ele pega e faz o outro se afastar dos amigos, mas ele não chega e proíbe, você não pode andar mais com essas pessoas. Mas ele fica colocando empecilhos, gerando brigas baseado em você ter um encontro com aquele amigo, ou, enfim, participar de alguma situação que ele reprova, e ele não te fala declaradamente, só que ele acaba te intoxicando com essas pequenas atitudes. Já no relacionamento abusivo, é mais declarado e pode chegar a um crime, como eu falei, né, de uma agressão mesmo. E verbal, física, e é uma violência psicológica muito mais declarada. A pessoa, ela te proíbe das coisas, ela tenta mudar o seu jeito, ela te critica em tudo, ela fala, você é feio, você não é legal, eu faço um favor de estar com você, né? Ela faz você sentir como se ela estivesse fazendo um favor de estar com você, né? É bem, bem complicado mesmo. E seria a pessoa que já chegaria e falaria, você não vai mais sair com tal amigo, você não vai mais ver a sua família, você não vai mais fazer isso, fazer aquilo, as suas roupas são ridículas, e xinga mesmo, você é um imbecil, você nunca vai conseguir nada melhor, se eu não ficar com você, você não vai conseguir outra pessoa, né, porque você não é nada, você é muito ruim, enfim. Nos dois casos, a pessoa ela fica com a autoestima muito rebaixada. Eu acho que esse é um ponto principal para a gente identificar. Se você está num relacionamento com amigos, ou com seu parceiro, ou às vezes com familiares também, pais, irmãos, enfim, que a sua autoestima diminui quando você está perto daquela pessoa, ela pode ser uma pessoa tóxica ou abusiva, né? Se ela fica te jogando coisas que faz você se sentir menos. Então o pessoal tava achando que o relacionamento abusivo era mais assim, pessoal que é casal de namorado, o pessoal que é casado, né? Uhum. E não assim na Porque familiar, né? é o que estão mais falando agora, né? O foco tem Sim. sido mais esse, mas existe também. Só que os casos que a gente mais vê, o que aparece mais de demanda, até de dúvida, para mim, pelo menos, é em relação a casais e mulheres que sofrem um relacionamento abusivo por parte dos parceiros homens. Tá? Então, mas pode sim ser com outros ciclos sociais, enfim. Né? E aquele que sofreu um relacionamento abusivo pode acabar sendo abusivo com o outro também. Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Né? Às vezes a pessoa o cara que é abusivo com a companheira, ele sofreu um relacionamento abusivo porque o pai dele era muito assim, de tratar ele, de destratar, e ele aprendeu a se relacionar dessa maneira. Então, é uma coisa assim que o comportamento ele é algo aprendido. E geralmente a gente desenvolve baseado no que a gente viveu. Entendi. Então, entre amigos, antigamente o pessoal podia falar que era um bullying, né? Quando você começa a zoar a pessoa, xingar a pessoa, mas aí acaba virando essa parte tóxica, né? Então, depende, porque assim, às vezes é uma brincadeira pontual ali,
às vezes o bullying já é caracterizado por uma perseguição, né, da pessoa ser humilhada mesmo, se sentir mal, enfim, deixar de aparecer, deixar de querer estar com aquele grupo, deixar de usar as roupas que ela gosta, por exemplo, porque tiravam sarro, enfim, ficar com vergonha dela mesma. Agora, no relacionamento tóxico, a pessoa ela fica o tempo inteiro depreciando a outra com esses comentários ácidos. Sabe aqueles filmes americanos que, por exemplo, Garotas Malvadas, que tem a menina popular e ela tem algumas amigas próximas que são populares graças a ela? E ela acaba tratando essas amigas muito mal e as meninas não percebem. É mais ou menos isso que é uma pessoa tóxica. É alguém que vai lá, eu sou super sua amiga e tal, e fica ali do seu lado, mas não te incentiva, fala, você não vai conseguir, você não é tão bom como profissional, só que ela não te fala diretamente, né? Ela te dá algumas indiretas, fingindo que está brincando, mas você se sente sempre atingido. Aquela pessoa nunca te incentiva, nunca te influencia a crescer, a ir para frente. Enfim, ela só faz você se sentir mal e pensar mal de você mesmo. Sim. Bom, colocar aqui a terceira. Como identificar se você está em um relacionamento abusivo? Eu acho que o primeiro ponto é essa diquinha que eu dei em relação à sua autoestima. Se a pessoa está fazendo você se sentir mal, porque ela está falando sempre dos seus defeitos, porque ela está te jogando comentários ácidos, indiretinha, e você pede para ela parar, muitas vezes ela não para, né? Você pode estar no início de um relacionamento abusivo, sim. Agora, a forma como a vítima se sente é muito importante para a gente identificar isso. Porque a pessoa ela se sente dependente do relacionamento, ela sente que ela não vai ter alguém melhor, que ela não vai arrumar outra pessoa se ela terminar com aquela, porque é um favor realmente, né, dele estar comigo, poxa vida, né, eu devo ter sorte de ter encontrado essa pessoa. E, ao mesmo tempo, o abusador, ele oprime, ele ameaça, muitas vezes, né? Não só ameaças mais sutis, como, você não vai ter ninguém melhor, ninguém vai te aguentar, eu preciso de você, chantagem emocional, você é a minha salvadora, se você terminar comigo, eu vou fazer isso ou aquilo comigo, né? Todo tipo de ameaça e chantagem emocional atrelada também. O abusador, ele também costuma, além das agressões verbais e físicas, muitas vezes tratar o parceiro como uma piada na frente dos outros, humilhar o parceiro na frente dos outros, né? Ficar fazendo piadinha que a roda inteira ri, menos a pessoa. Ou então até os amigos ficam assim, sabe? Nossa, por que ele falou isso da esposa? Que constrangedor, que desnecessário, né? E a pessoa fica fazendo isso. Então, esses são os principais comportamentos que a gente precisa estar atento, né? A pessoa que te diminui, que faz chantagem, que te ameaça, que fala que você é a salvadora da vida dela e, ao mesmo tempo, fala que você não conseguiria outra pessoa, que, assim, impede completamente que você termine o relacionamento. E também, geralmente, as pessoas elas acabam criando uma dependência emocional, né? O abusador, ele cria esse ambiente, a pessoa acaba aderindo. Então, um precisa muito do outro, aquela intensidade muito forte, né, do relacionamento. Então, se você está vivendo alguma dessas coisas, você pode estar em um relacionamento abusivo. Se você sofre a agressão verbal constantemente, a pessoa te xinga, te humilha, te bate, com certeza é abusivo, né? E já entrou em questões aí de crimes também, de violência. Verdade. Vamos para mais uma pergunta. Galera, vocês podem fazer pergunta, tá bom? A gente está aqui, ó, atento aqui. A quarta, eles colocaram aqui, quando perdemos a liberdade de algum comportamento, pode ser considerado abusivo? Então,
geralmente o abusador, ele também poda muito a pessoa. Ai, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, né? E coisas assim, o seu jeito de rir me incomoda, eu acho que você precisa mudar isso. Você tá muito gordo, tá muito magro, assim fica difícil gostar de você, né? Eu fico olhando outras pessoas, mas é por sua culpa, porque você não tá se cuidando, né? Então, Nossa. a pessoa, ela tenta mudar os comportamentos do outro o tempo inteiro, tenta moldar, e é sempre de uma maneira muito chantagista, muito egoísta e também muito ofensiva que ela faz esses comentários. E você acaba perdendo, sim, a liberdade. Agora, não dá para falar que, às vezes, um comportamento ou alguma liberdade específica ali que você perdeu porque você entrou em um relacionamento caracteriza um relacionamento abusivo. É muito mais do que isso. Lembrando de tudo que a gente falou. Ameaça, chantagem emocional, depreciação, xingamento, tentar mudar, né, quem você é, sempre se incomodar, ter um ciúmes excessivo, criar briguinhas sem motivo, né, coisas assim que não eram para tanto, e a pessoa fazer aquela tempestade, sempre entrando em conflito, trazendo um desgaste emocional muito grande, né, para você. Isso sim é um relacionamento abusivo. Agora, se você de repente está num namoro e aí você perdeu a liberdade de toda semana, de todo dia ficar jogando videogame a noite inteira, ou se você é casado e aí perdeu a liberdade de jogar futebol à noite porque tem que fazer os compromissos em casa, isso não é um relacionamento abusivo, né? Muitas vezes a gente acaba perdendo uma coisa ou outra quando a gente entra em um relacionamento, até por questão de escolha, de amadurecimento, de logística de vida, mas não quer dizer que só isso caracterize um relacionamento abusivo. Entendi. A estagiária tá com medo aí. Às vezes as pessoas passam por isso, né? Como a gente tá vendo aqui nas perguntas e as respostas e acaba confundindo, né? Relacionamento abusivo com outra coisa, né? E dá pânico, né? Como ela aqui falou, outras coisas mais. Uhum. Então a gente tem que saber entender, né? Ou procurar um profissional, que nem você, uma psicóloga, para, né, discutir, falar os exemplos que está acontecendo para ver se é isso ou não é, o que que deve ser, né? Isso aí, Sim. tá certo. Deixa eu pôr aqui. As 5 eles colocaram o que causa dependência emocional. Geralmente, as pessoas que elas têm esse perfil de serem abusivas, elas escolhem pessoas que têm uma autoestima mais baixa, né? Então, se você está frágil, está num momento mais solitário, mais complicado da sua vida, ou se de repente é uma pessoa mais inexperiente, ou às vezes uma pessoa com baixa autoestima mesmo, né, que não tem noção do próprio valor, que não tem um amor próprio adequado, ela acaba se deixando levar para um relacionamento abusivo e demorando muito para perceber. E às vezes, quando percebe, fica com muita dificuldade de sair, por já ter um vínculo familiar, né? Muitas vezes já estar em um casamento. Então, as pessoas, elas geralmente elas são inseguras e têm uma baixa autoestima. Ok. Vamos ver aqui, tem uma aqui bem legal, né? Que é a quinta, sexta. E quando isso aí que o pessoal estava discutindo aqui, né? E quando é o homem vive um relacionamento abusivo, você acha que o relacionamento abusivo por parte das mulheres é muito levado na brincadeira? Então, o homem ele também sofre com relacionamento abusivo. A mulher ela pode ser o abusador e o homem ser a vítima. A gente tem menos casos, né, desse tipo. A maioria são mulheres as vítimas, mas existe sim casos da mulher humilhar o homem, fazer com que ele não se sinta
um bom homem, um bom profissional, um bom pai, que ele se sinta humilhado, que ele acabe se colocando muito para baixo, enfim, as mesmas coisas, né? Também ameaça, também exerce um poder excessivo, né? Em cima dele. Isso é possível de acontecer, isso existe. Eu já conheci casos assim, e é muito mais difícil, né? O relacionamento abusivo é bem complicado, porque tem aquele ditado, né? Em vida de marido e mulher, ninguém mete a colher. Em briga de marido e mulher, mas o casamento, ele é uma coisa, assim, muito frágil e que envolve relacionamentos. E o relacionamento, ele pode, em algum momento, apresentar essas características, né, de abusivo. E quando se trata da mulher sofrendo algum tipo de agressão, de violência, ainda há muito preconceito, mas está um pouco mais extenso. Agora, quando é o homem que sofre, aí vira motivo de chacota mesmo, né? Quando a mulher é o abusador e o homem é a vítima, esse cara não é homem, ele deixa a mulher bater nele, por que ele não faz nada, né? É só ele não deixar ela fazer essas coisas, e não é assim, porque é uma dominação emocional, a pessoa exerce uma opressão sobre a outra. E qualquer um está sujeito a isso, né? Um homem que tem essas características de ter uma autoestima baixa, uma insegurança, e acabe se relacionando com uma mulher que age dessa maneira, de humilhar, de subjugar, de menosprezar para conseguir se sentir melhor. Entendi. Aqui, outra pergunta. Isso aí foi duas, né? A 7. Quando a mulher não depende financeiramente do abusador, por que ela continua com ele? Tem vários motivos para as pessoas elas se manterem em relacionamentos abusivos. Um dos principais é a questão financeira mesmo, né? Porque às vezes a mulher ela não trabalha porque o cara proibiu ela de trabalhar, então ela largou tudo quando começou o relacionamento, né? Porque o abusivo muitas vezes ele proíbe o outro de trabalhar também. Muitas vezes ela já veio de uma origem que ela não tinha essa cultura de que ela precisaria de uma independência e sim depender do marido financeiramente. E esse é o principal motivo que as pessoas relatam de manter um casamento, por uma dependência financeira. Mas tem também a dependência emocional, que acaba sendo gerada, né, pelo ambiente que o dominador, que o abusador, ele propicia. E muitas vezes também a pessoa é ameaçada. Muitas vezes o abusador ameaça, se você me deixar, eu vou te procurar e vou te matar. Ou então, se você me deixar, eu vou sumir com os nossos filhos. Se você me deixar, eu vou falar mal de você para todo mundo. Se você me deixar, eu vou tirar todo o seu dinheiro. Então, tem diversos motivos para a pessoa não sair. Mas o principal é que ela se sente menos, ela não tem forças, muitas vezes, ela não consegue sozinha, porque tudo aquilo que a pessoa que ela escolheu para estar junto, falou para ela durante todo o relacionamento, entrou, né, de alguma maneira. As humilhações, a questão de você não é bonito, você não se cuida, você é um péssimo profissional, você não vai conseguir ninguém melhor, a pessoa fica pensando, poxa vida, realmente, eu não devo ser bom, né? Eu mereço, estou sendo tratado assim porque eu mereço. Então, ela acaba diminuindo muito o valor dela mesma. Se ela já tinha uma autoestima baixa, vai diminuir mais ainda. E às vezes são pessoas muito bem-sucedidas, que têm independência financeira, às vezes até sustentam o parceiro, que é o abusador, né, que é o abusivo, e não conseguem sair porque se acham muito pouco, porque se acham horríveis, ruins, enfim, tem N motivos para a pessoa continuar, mas a dependência emocional e a baixa autoestima
são os principais, né? Também as ameaças e as chantagens de, mas se você me largar, eu vou me matar. Você é minha salvadora, você Bem veio grave. para mudar a minha vida, né? São, assim, coisas gravíssimas que a gente vendo de fora acha grave, mas a pessoa, quando está no relacionamento, para ela parece normal, porque para ela é o que ela viveu, né, desde que ela conheceu aquela pessoa. É colocar aqui como sair de um relacionamento abusivo. Então, é muito difícil conseguir sair de um relacionamento abusivo. A primeira maneira é você identificar essas questões, que você realmente está em um relacionamento desse tipo. Se você, né, vendo isso, ouvindo o que caracteriza um relacionamento abusivo, perceber que o seu é realmente abusivo, você tem que pôr na sua cabeça que não vai mudar. A pessoa não vai melhorar, não vai deixar de ser como ela é. Se você quiser continuar com ela, é dessa forma, e eu acredito que ninguém quer sofrer, né? Eu trabalho para as pessoas sofrerem menos, as pessoas me procuram porque elas querem amenizar o sofrimento da vida. E acho que até hoje eu não conheci ninguém que goste de sofrer, que queira sofrer. E se você não quer sofrer, você vai ter que sair desse relacionamento, né? O relacionamento abusivo não muda. Se você sofre algum tipo de ameaça, alguma coisa assim, você precisa procurar autoridades. E se você se sente muito dependente emocionalmente, financeiramente, não consegue ver outra saída, tenta procurar os seus amigos, algum familiar que possa te dar um suporte e também um psicólogo, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem sair de uma situação dessa sozinhas. Elas não conseguem admitir que elas estão passando por aquilo. Depois que elas largam esse tipo de relacionamento, elas olham para trás e pensam: eu não acredito que eu deixei isso acontecer comigo. Eu não acredito que eu me sujeitei, que eu deixei fazerem isso comigo, que eu passei por uma situação dessas. Porque elas passam a reconhecer o próprio valor. Então, procure um profissional, ponha na sua mente que não tem mudança, tá? Não tem mudança, a pessoa não vai mudar por você, porque você é especial. A pessoa que ela está num relacionamento abusivo, muitas vezes descreve um sentimento de que ela fica esperando um momento bom no relacionamento, porque o relacionamento é todo ruim. Então, quando ela é bem tratada, é como se fosse muito especial, né? Poxa vida, hoje eu fui bem tratada, hoje foi um dia bom, hoje eu não briguei, hoje eu não senti aquele peso emocional, né? Não foi aquilo, aquela angústia. Então, a pessoa ela se apega muito nisso. Só que não é assim um relacionamento saudável. Relacionamento saudável tem sim brigas, desentendimentos, momentos tristes, mas não é para ser assim 90% do tempo, né? Quando você tem um relacionamento que é assim 90% do tempo, não tenha fé porque não vai mudar, tá bom? Você precisa sair e seguir a sua vida, seguir em frente, procurar ajuda profissional se você não consegue, procurar amigos, familiares, entidades, ONGs se você não tem condições financeiras, porque a gente consegue reconstruir bastante coisa na nossa vida, mas a saúde ela é uma coisa que a gente demora muito mais tempo para conseguir recuperar, principalmente a saúde emocional e mental. E esse tipo de relacionamento prejudica demais, né? A pessoa pode desenvolver um transtorno depressivo, ansioso, né? E acabar assim se afundando cada vez mais em doenças, precisar fazer tratamentos medicamentosos, tudo por causa de um relacionamento ruim. Ó, tivemos duas perguntas aqui. Uma aqui do Gabriel. Quando você entra em um relacionamento e descobre que o cara é um psicopata? Então, é meio difícil a gente conseguir descobrir de cara, né, que é um psicopata, porque o psicopata ele é um perfil completamente convincente, é uma pessoa que geralmente as pessoas não desconfiam, demoram para perceber, mas se você descobriu, é bom você, né, ficar longe, tentar se afastar, né, não dá para ter relacionamento com pessoa que não tem empatia, porque ela não tem um relacionamento com você. Aqui a estagiária mandou aqui.
Porque só, porque só a polícia não consegue resolver tantos casos como esse, mesmo fazendo BO, e não é eficaz. Então, aí já entra em uma questão relacionada à segurança, tal, à legislação, mas pela minha experiência, muitas mulheres que fazem o boletim de ocorrência retiram, acabam retirando porque o marido pede, faz chantagem, porque fica com pena, porque o filho, porque a sogra, porque, enfim, acaba voltando atrás. Né? Isso na minha experiência. Agora, deve ter toda uma investigação a respeito disso, mas eu sei que o afastamento da vítima é o primeiro passo. Mesmo muitas vezes sem provas, já há um afastamento de manter uma distância, enfim, essas medidas preventivas, né, para não ocorrer um dano maior à vítima. Agora, muitas pessoas acabam retirando, e aí quando vão fazer a segunda vez, aí a delegacia já fica então, né? Mas você não vai retirar dessa vez, né? Porque a gente vai fazer todo o Verdade. procedimento. Então, o boletim de ocorrência, ele é um primeiro passo, mas depois há todo o processo, né? Não é tão simples assim. Então teve muitos casos que mulheres fizeram, né? E aí o cara acho que ficou afastado, mas mesmo assim ele conseguiu ir na casa das pessoas e teve muitas tragédias, né? Então, Sim, acho que poderia, na primeiro BO, já pegar o cara, né? Pelo menos deixar uns dias na cadeia, para dar uma. Para a pessoa conseguir é, se organizar, né? Porque é muito caso de morte, né? Coisa se o cara foi sim. denunciado, volta pior ainda e, né, faz essas coisas que a gente já tá São os crimes passionais, sabendo. né? Mas é que assim, para acusar uma pessoa e chegar a colocar na cadeia, tem alguns critérios, né? E muitas vezes só o testemunho da vítima não vai fazer isso no primeiro momento. Verdade. Bom, vamos ver aqui se a gente tem mais uma pergunta. Valeu, Gabriel, por ter feito a pergunta aí. Estagiário também. A galera tá aqui, né, tá participando. Aí temos mais uma só. Como podemos ajudar alguém que vive em um relacionamento abusivo? Bom, se você conhece alguém que está passando por um relacionamento assim, eu acho que o primeiro passo é você tentar conversar com a pessoa de uma maneira, né, que não seja muito invasiva, dependendo do seu grau de intimidade com ela. Mas tentar alertar que não é legal, que ela pode ter um relacionamento bom, melhor, saudável, que não é verdade quando ela ouve aquelas coisas de que não tem ninguém que vai querer ela, de que a pessoa está fazendo um favor de estar com ela, porque é, todo mundo pode conhecer alguém legal, né? Ninguém assim, nunca mais eu vou encontrar alguém. Não, não é bem por aí, né? Verdade. Não é a realidade que a gente vê. E muitas vezes a pessoa ela tá tão fechada, tão focada que ela já não enxerga isso, né? Acaba entrando de uma maneira assim muito forte essa mentira na mente dela. Então acho que o primeiro passo é você conversar, né? Não julgue a pessoa, não fique falando, não sai porque não quer. Você gosta, então. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de ser xingado, ninguém gosta de ser humilhado. A pessoa muitas vezes não consegue porque ela não tem forças, né? Então, tenha empatia. Não seja uma pessoa agressiva ou que falar. Sai, se você quiser, é só sair. Não saiu é porque não quer, é porque gosta. Não seja esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa não ajuda. Tá? Tenha empatia, tente orientar, ofereça ajuda se ela quiser ir até a polícia, né? Se ela quiser fazer um boletim de ocorrência para você acompanhá-la, se ela quiser conversar, se põe à disposição. E também incentive ela a procurar ajuda psicológica, porque é muito importante, né? A gente fazer um tratamento, quando a gente se deixa passar por uma situação de humilhação, a gente permite que o outro nos trate dessa forma, é importante a gente fazer um tratamento psicológico para tentar melhorar a autoestima, para a gente não se envolver novamente. Porque uma coisa que eu vejo, que eu me preocupo muito quando chega alguém no meu consultório
relatando esse tipo de relacionamento, né? Que eu me envolvi em um relacionamento abusivo, agora eu já saí. Mas muitas vezes a pessoa ela acaba repetindo, a gente chama de repetir o modelo, né? Ela acaba fazendo de novo, ela escolhe outra pessoa que também é abusiva com ela, né? Ela acaba cometendo as mesmas escolhas porque a autoestima dela ainda não está boa. Então ela escolhe muito pouco para ela. Entendi. Bom, Gabriel fez outra pergunta aqui. E quando uma pessoa se decepciona com um relacionamento e acaba no mundo das drogas? Então, isso é uma coisa meio ampla, porque são vários motivos que levam uma pessoa a procurar abrigo, né, nessas substâncias psicoativas. Então, quando a pessoa ela acaba entrando no mundo das drogas, é porque ela já não estava muito bem, né, emocionalmente. Ela já não estava muito firme nos próprios conceitos, valores, para ela ter entrado, se perdido, se prejudicado muito, é porque ela já não estava muito bem com ela mesma, ela já não estava com uma saúde muito equilibrada. A gente sabe que não é uma solução, não é a melhor estratégia, nem a mais madura para a gente conseguir lidar com sentimentos, com dores, com aflições. Assim, decepção com relacionamento vai ter o tempo inteiro. Até com as pessoas que são boas, você vai se decepcionar em algum momento no seu relacionamento com ela. Às vezes você tem um ótimo pai, uma ótima mãe, mas eles te decepcionaram em algum momento. Seu irmão te decepcionou, seu namorado, seu marido. Então, a gente sempre vai ter decepção. Sempre. Então, assim, eu acredito que esse não seja o principal motivo da pessoa ter entrado. Talvez tenha sido o que a gente chama de gatilho, que seria como se fosse a gota d'água, né? A cereja do bolo. Foi a última coisa que fez transbordar, mas já vinha vindo num processo aí, né, de dificuldades e de muito rebaixamento, assim, na questão emocional, na questão de decisões. Entendi. Bom, a nossa entrevista, como a estagiária falou, já está acabando. Você quer deixar uma mensagem relacionada a esse tema e também pode vender seu peixe e falar para a galera te procurar. Sim. Bom, gente, obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre isso, que vocês consigam se valorizar mais. Se você está em um relacionamento abusivo, tenha isso em mente, não vai mudar, você precisa sair, você vai arrumar outra pessoa, você vai ter uma pessoa saudável. Se você não estiver bem para fazer isso sozinho, estiver sofrendo ameaças, procure autoridades, peça ajuda à sua rede de apoio, aos seus amigos, aos seus familiares, né? E, principalmente, não aceite menos do que você merece. E você merece alguém que te respeite no mínimo, isso é obrigação. Né? A gente tem que respeitar qualquer pessoa, até alguém que a gente nem conhece que está na fila do mercado. Ainda mais a pessoa que a gente está do lado ali se relacionando. Então, sempre exija respeito, nunca aceite menos. Tá? Não pense que você não merece, que você é pouco. Né? Não acredite nas coisas que pessoas te falam para te machucar. Entendi. Bom, o pessoal está agradecendo aqui. Muito boa a entrevista, como sempre. O Diogo sempre chamando as pessoas certas. Isso aí. Bom, galera, está encerrando a nossa entrevista. Hoje foi um pouco mais rápido, porque ela já tinha, a doutora já tinha vindo em maio, feito aquela entrevista, então o pessoal conheceu ela. Então hoje a gente já começou direto, então viu que acabou. Vamos só responder essa aqui do Gabriel. Sobre o curso de psicologia, tem alguma dica para quem quer começar? Sai um pouquinho fora do tema, mas pode responder. Bom, primeiro é importante você saber por que você quer fazer psicologia, você diferenciar se você, na verdade, não quer fazer um tratamento psicológico, porque você faz o curso para ser psicólogo, não é para tentar resolver as coisas, né, as suas questões pessoais. Então, o primeiro passo é você ter interesse no comportamento humano e
gostar de ler, estudar bastante, porque são anos assim, são estudos bem árduos e bem teóricos durante muito tempo, né? A dica é, quando você ingressar no curso, tente se envolver o máximo possível com as questões acadêmicas para você poder crescer cada vez mais. Legal. Bom, então é isso. Muito obrigado, Roberto, por ter aceitado nosso convite de novo, né? Eu que Espero agradeço. que consiga acabar logo essa pandemia para a gente conseguir fazer aquela entrevista da sua rotina, né? Senão a gente vai continuar fazendo lives aí com outros temas. A gente queria fazer uma maratona com você, mas o dia que você falar que você consegue as sextas, a gente faz umas seguidas. Não, a gente fica pulando aí os dias aí que você poder fechar com a gente, tá bom? Então Tá é bom. isso. Muito obrigado a todos que assistiram aí. Obrigado ao pessoal que fez as perguntas antes, as pessoas que fizeram as perguntas agora, né? Então, ficamos para vocês aí. Amanhã tem mais 3 lives aí e domingo também. A maratona voltou aí. Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Essa entrevista aqui vai estar lá no nosso YouTube daqui a pouco. Quem não viu, avisa a galera aí que vocês podem ir lá pro canal da Personal Psicocare, é só colocar na lupinha lá, Personal Psicocare, aí vai aparecer diversas entrevistas. Valeu, muito obrigado, Roberto. Um abraço, beijão. Obrigada. Tchau, tchau.